Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nos encontrarmos aqui no nosso canal, onde nós podemos livremente pregar a palavra do nosso grande e eterno Salvador, Yahshua Mashiach, consequentemente, a palavra do nosso Pai Celestial. Porque Yahshua veio dar testemunho do Pai. E é Ele nossa cabeça e Yahweh é a cabeça de Yahshua. É importante nós entendermos essa estrutura, essa hierarquia. Mas hoje nós vamos falar, irmãos, a respeito do planeta Vênus. Por quê? Não é planeta Vênus. Nós vamos falar a respeito da estrela da manhã. E o porquê que ela tem esse nome de planeta Vênus, uma vez que ela é uma estrela. Uma estrela não pode ser nunca um planeta. Planeta é uma coisa, estrela é outra. O Sol é um, a Lua é outra. Uma é a glória do Sol, outra é a glória da Lua. E nós hoje, irmãos, nós vamos tocar em assuntos profundos que Yahweh dos Exércitos, por meio de Yahshua Mashiach, revela a esse humilde profeta que fala com vocês. E nós vamos entender essa estrutura, o porquê da existência do chamado planeta Vênus, que a gente sabe que não é um planeta, é uma estrela. Porque quando a Bíblia fala da estrela da manhã, e quando ela se refere a Satã, como ele sendo a estrela da manhã, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. A gente sabe que Yahshua está falando de Satã, e nós sabemos que a estrela da manhã tem hoje o nome de Vênus. E por que esse nome? E por que essa estrela representa Satã? E para que nós possamos ter um entendimento prévio, antes de entrar no contexto do porquê estrela da manhã, eu quero abrir as escrituras com vocês, para que a gente possa ler Salmo 127, versículo 3 em diante, que diz assim: os filhos são um presente de Yahweh, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Deu para vocês copiar aqui, irmãos, esses versos que nós acabamos de ler? A palavra diz que o homem, os filhos dos homens, os filhos que o homem tem, são como flecha na mão de um soldado. E feliz é o homem que muitos os têm, pois a sua porta não será derrotada quando tiver que enfrentar o inimigo no tribunal. Se os filhos são um presente de Yahweh, e feliz é o homem que muitos os têm. E agora nós vamos entrar, irmãos, no contexto do porquê planeta Vênus. Se nós sabemos que o planeta Vênus não é planeta coisa nenhuma, é uma estrela. Mas por que deram esse nome para essa estrela que tem como símbolo Satã? Porque a estrela da alva, tu que caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela da alva. Quem foi que caíste do céu? Satã. Então a estrela da alva representa Satã. E ela é uma estrela, não é um planeta. E nós vamos agora, irmãos, entrar na profundidade do porquê planeta Vênus, no lugar da estrela da alva, da estrela da manhã. Por que o planeta Vênus? Porque a estrela da alva, estrela da manhã, foi um nome dado pelo próprio Yahweh a essa estrela. E quem é o arqui-inimigo,
o rebelde? É Satanás. Então ele agora pega, muda o nome da estrela, em vez de ser estrela da alva, estrela da manhã, ele coloca agora como um planeta e dá o nome a esse planeta, planeta Vênus. E agora nós vamos entender, irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, os 3 versículos em Salmo 127, 3, 4 e 5, nós vamos entender. Ali, vou ler mais uma vez. Os filhos são um presente de Yahweh. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, irmãos, aqui nós acabamos de ler que os filhos são um presente de Yahweh e que feliz é o homem que muitos os tem. Então, essa bênção, essa benevolência que Yahweh fala a respeito dos filhos, ela não deixou de existir, irmãos, ela ainda é uma bênção. Mas agora nós vamos entender o porquê da estrela da alva ter mudado, que Satã mudou o nome da estrela da alva para, primeiro, tirou da categoria de estrela e colocou na categoria de planeta. Já é uma mentira. Ela ainda é uma estrela. Vênus, que não é Vênus coisa nenhuma, é a estrela da alva, ainda é uma estrela, nunca foi planeta. Já joga por terra toda essa estrutura de planeta que a gente conhece hoje, que a NASA trouxe para nós. Não foi a Bíblia. A Bíblia não traz para nós nada de Plutão, nada de Marte, nada de Júpiter, nada desses planetas que a NASA trouxe para nós. Adão deu nome às criaturas, aos animais, e do firmamento, o próprio Alcha deu nome às estrelas, o Sol, a Lua e a Terra, e a estrela da alva. Eu não me lembro de outra estrela revelada nas Escrituras, a não ser dessas que eu falei. Eu sei que tem a Polaris, né? Que é representada aí pela Ursa, né? Constelação da Ursa. Porém, irmãos, são estrelas. E agora nós vamos falar o porquê que a estrela da alva tem nome de planeta Vênus. Primeiro, Satanás é um mentiroso. O planeta Vênus não é planeta Vênus, é a estrela da alva. E por que Vênus? O porquê Vênus? Vênus, irmãos, não te lembra nada? Lendo a ordem do mestre, que ele disse, não nos versículos que nós lemos, mas em outra parte da Bíblia, que diz assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a ordem do mestre. E ela nunca foi anulada. Ela nunca foi parada, irmãos. A ordem de crescer, multiplicar e encher a terra, ela ainda está em vigor. Quando você usa a camisinha de Vênus, você está na iminência de cumprir o encher a terra. E olha, irmãos, que Yahweh está revelando aqui e vai revelar mais coisas, que o sexo, irmãos, ele não tem somente a função de multiplicar, de procriar. O sexo ainda vai além de procriar, de multiplicar. O sexo é muito mais do que isso. Porém, quando a pessoa usa a camisinha de Vênus, ela já está desobedecendo a ordem de crescer e multiplicar. Porque, irmãos, a camisinha de Vênus, ela segura todo o sêmen. Só escapa se tiver furada. Aí pode procriar mesmo usando a camisinha de Vênus. E se não tiver furada, não vai sair criança dessa relação. Outra coisa que os cientistas, nem médicos, nada hoje revelou, e nem pode ser que revele depois disso que eu vou falar aqui, a outra função do sexo. O sexo não é só apenas para procriar, irmãos. O sexo é uma troca de fluido. Por isso, ele só pode ser feito num casal marido e mulher. Por quê? Porque
a esposa troca fluido com o marido e o marido troca fluido com a esposa. E dentro dessa conjunção, dentro dessa engrenagem, quando eu troco o meu fluido, os meus genes, o que tem no meu corpo com o corpo da minha mulher, a minha mulher também troca fluido comigo. Porque a união sexual, irmãos, é uma troca de fluidos. Por isso ela só pode ser feita no casamento. Porque se você troca fluidos fora do casamento, aí é que vem a contaminação. Porque você já está acostumado com o fluido da sua esposa e sua esposa com o seu fluido. Se você vai lá para fora ter sexo fora do casamento, você vai estar trazendo, irmãos, fluidos de fora daquele que você está acostumado com ele. Aí vai produzir doença para ela e doença para você mesmo. E quando proíbe o sexo fora do casamento, irmão, ele não quer nos privar de nada de bom. Tudo que a gente pode usufruir de bom é dentro dos parâmetros de Iau. É dentro daquilo que Iau criou para nós. E nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. E então, a camisinha de Vênus, ela faz, irmãos, um processo de interrupção, um processo de bloqueio. Ela bloqueia a procriação porque é necessário, irmãos, as crianças nascerem nesse mundo. E Iau tem propósito para cada bebê que nasce nessa terra. E é propósito de Satã impedir esse mecanismo de Iau abençoar, de Iau encher toda a terra e, por sua vez, irmãos, o cosmos, porque na outra estrutura que está preparada para nós, irmãos, nós não vamos ficar restritos só à terra. Nós vamos ter corpos perfeitos, nós vamos visitar outros lugares fora do nosso sistema, do sistema que Iau estabeleceu para nós. Aqui tem o contexto de vida que nós conhecemos, mas nós também sabemos que Iau criou os mundos, está no plural isso, se não me falha a memória, Hebreus, que deveria ser o livro dos Ialdim, Hebreus 11:3, pela palavra ele criou os mundos. É evidente que esses mundos é fora desse sistema de coisas que agora vivemos. E nós precisamos, irmãos, ficar atentos para podermos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Nós precisamos estar atentos para conhecer a verdade, para que a mentira não tenha lugar em nossos lábios. Então, meus irmãos, o contexto aí de Vênus é exatamente uma aberração de Satanás. E ligado à camisinha de Vênus, que quem é Vênus, irmãos? É a estrela da manhã, a estrela da alva, aquele que caiu. E por que ele não adota o nome estrela? Porque ele é mentiroso e quer descredibilizar o Pai. Quando você assume que a estrela da manhã é Vênus, Vênus, irmãos, é o nome paganizado. E nós temos que falar, quando nós formos falar da estrela da manhã, é estrela da manhã, não é Vênus. Vênus é o nome que Satã colocou. E aí vem Plutão, Marte. Quem foi que deu esses nomes? A NASA. Não foi, irmãos. Não foi nenhum Ialdim. E essa estrutura de nomes dessas estrelas, porque são estrelas, irmãos. Vamos dizer, o suporte Marte, o suposto Marte, o suposto Plutão, o suposto Saturno. Vamos dizer que a configuração desses supostos planetas, que não são planetas, são no mínimo ou no máximo estrelas. E agora Satã coloca nome nessas estrelas. E coloca nome nessas estrelas relacionados aos ídolos. Por exemplo, Saturno está relacionado com o sábado pagão, porque
no hebraico não existe sábado, é Shabat. Shabat se referindo ao chá no sábado, salvação. Por quê? Por que tem a palavra, por que a palavra é Shabat? Porque o Shabat era sombra de Yausha. Olha só, no Shabat só temos a palavra Shabat. Agora, em Yausha, nós encontramos o chá do Shabat. Não tem na pronúncia Shabat, não está lá a palavra chá? Está lá, Shabat tem a palavra chá. Por que o Shabat tem que ter a palavra chá? Porque o Shabat era a sombra do verdadeiro. E Yausha é o verdadeiro descanso nosso. Nós descansamos em Yausha Mashiach. Na nossa oficina, todo Shabat é minha folga. Dos 7 dias da semana eu separo o Shabat. Porque o Shabat, irmãos, ele é bíblico, ele tem salvação, porque Shabat, salvação, Shabat tem salvação. E quem é o nosso descanso? Vinde a mim e acharei descanso para vossas almas. Vinde a mim e acharei Shabat para vossas almas. Por que a gente acha Shabat em Yausha? Porque Yausha, Shabat tem a palavra chá. E Yausha tem a palavra chá. Por isso que a sombra encontrou-se com a realidade quando Yausha veio. Entendeu? Embora aqui, irmãos, eu não venho para falar disso. É só assuntos, temas que surgem dentro de uma mensagem. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo literalmente uma salada. Mas quando a gente está falando das coisas de Yau, abre foco para outros temas, para a gente falar de outros assuntos dentro do tema principal que a gente está falando. E qual é o tema principal de hoje aqui? Vênus, estrela ou planeta? É o tema principal, irmãos. E o porquê planeta Vênus? Entendeu, irmãos? E nós precisamos ficar atentos a toda essa estrutura, para que nós possamos entender a razão das coisas e temos resposta para quando alguém pedir a razão de nossa fé. Nós temos que ter resposta, irmãos. O porquê que nós usamos os nomes puros, os nomes sagrados, porque nós abandonamos os nomes pagãos. E se você é um Ialdim e se entender isso, você tem que sempre, quando você for se referir ao dia de guarda, ao dia de repouso, sempre se referir a esse dia com o seu nome original. No hebraico é Shabat, no paganismo é sábado, mas no hebraico, na língua materna das escrituras, é Shabat. Por isso nós temos que referir a esse dia como Shabat, nunca como sábado. Sábado é um dia paganizado por Satã e um dia que está relacionado com Saturno. Isso não te lembra nada, irmão? Por que o sábado está relacionado com Saturno? É a sigla de Satã, irmãos. Entendeu? Quando você olha Saturno, você dá para formar a sigla para se referir a Satã. Quando você olha sábado, em vez de olhar Shabat, porque Shabat é salvação, irmãos. O dia da salvação. Entende? Qual foi o dia que Yausha mais usou para fazer cura? Foi o Shabat, irmãos. Shabat é salvação e não foi à toa que Yausha usou esse dia, porque esse dia carrega um nome fundamental, salvação. Shá no hebraico é salvação. Então, quando você profere que você guarda o Shabat, você está dizendo que você está guardando a salvação. Entende, irmãos? Porque Shá no hebraico é salvação. Então, quando você diz que você guarda o Shabat, eu guardo o Shabat, irmãos. Mas o Shabat, para mim,
ele não é uma espécie de ídolo, porque quando surge emergência dentro do meu trabalho, porque, irmãos, olha só, eu sou serralheiro, eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, antenista e outras profissões que eu não exerço. Mas se eu sou acionado em uma das minhas profissões que eu exerço, mesmo no dia de Shabat, e se for uma emergência, eu vou lá socorrer meus irmãos. Porque Yahushua, que é o meu verdadeiro descanso, ele é maior do que o próprio Shabat. Se ele é o Shabat em pessoa o Shabat é ele. Yahushua. Então, Yahushua é a salvação de Yah. Yah salva. Então, o Shabat é o dia que eu paro as minhas atividades. Mas eu não deixo de socorrer uma ovelha se ela precisar dos meus serviços neste dia. Não deixo de socorrer, irmãos. Vou lá e socorro no ato. Mas é muito difícil aparecer um socorro no Shabat para que eu possa realizar. Porque Yah, ele de fato separou esse dia para que eu tenha descanso físico. Então, irmãos, não enche uma das minhas mãos, não enche das vezes que eu tive que socorrer alguém no Shabat. Não enche, são raras vezes. Mas se aparecer tantas quanto aparecerem, eu irei socorrer. Porque eu sou um Yaldim, servo de Yah. E além de tudo, irmãos, um profeta de Yah. Por que eu digo que eu sou um profeta de Yah? Porque eu sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Por isso eu posso falar que eu sou um profeta de Yah, porque ele disse que iria revelar o segredo dele aos seus servos, os profetas. Por isso que eu digo que eu sou um profeta de Yah. E eu quero aqui, irmãos, pedir a vocês que vocês repliquem esse vídeo nas redes sociais de vocês, nos seus grupos. Replique, multiplique, irmãos, essa mensagem para que ela possa chegar no máximo de pessoas possível. Esse é o pedido do seu amigo que vos fala. E eu agora faço um pedido a Yah em nome de Yahushua, que ele nos abençoe, que ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, a felicidade do conhecimento que ele tem para cada um de nós, que ele abra o nosso entendimento para que nós possamos crescer na estatura de varão perfeito, para que quando chegar o arrebatamento, ele possa cumprir a obra de nos limpar, de nos purificar, de tirar de nós toda ruga, porque ainda existe muita ruga, irmão, para ser tirada. E uma delas, eu sempre bato aqui nessa tecla, uma delas, irmãos, é a tentação de excluir pessoas das redes sociais, dos grupos, dos canais. É uma tentação, irmãos. Mas lembra, quando a gente pratica, quando a gente faz dessa prática, quando a gente executa a prática de excluir pessoas em nossos grupos, em nossas redes sociais, nós estamos desobedecendo uma ordem de Yah, uma ordem de Yahushua, que ele disse que o joio tem que deixar ele crescer junto com o trigo, porque na colheita é ele com os anjos que faz a separação. Que Yah nos abençoe em nome de Yahushua o Mashiach. Assim seja.